Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Então, eu sou o José Poloni, sou gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje o tema é imunofenotipagem na diferenciação normal dos linfócitos B e sua importância no diagnóstico laboratorial das leucemias agudas de precursor B, LLA-PB. Então, antes da gente iniciar, eu quero passar algumas informações. Nós temos aproximadamente 60 minutos de apresentação e 20 minutos para perguntas no final. Por favor, eu peço para vocês colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Quem não conhece, pessoal, tem no canto inferior direito, tem um ícone com 9 bolinhas, basta clicar nele, arrastar para baixo a barra cinza lateral e vocês vão encontrar ali, tem enquetes, gravação, perguntas e respostas. E é só clicar nele e fazer uma pergunta, tá? É bem simples, tá bom? No final da aula, a gente vai disponibilizar aí no chat um link para ser preenchido com nome, e-mail, para emissão do certificado e também para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, tá? É muito importante para nós a participação de todos, porque é a partir do olhar de vocês que a gente vai implementando sempre melhorias nas nossas atividades. Com relação ao certificado, já como ponto de atenção, por vezes acontece de ir para a caixa de spam. Então, quem não recebeu o certificado, dá uma olhadinha lá na caixa de spam, porque pode ser que esteja lá, tá bom? Ou se não encontrar nem lá, avisa a gente, tá bom? Então, agora, nós vamos dar início à aula. Eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Ellen de Oliveira. Ela é biomédica pela UF, especialista em hematologia, mestre em química biológica e doutora em ciências pela UFRJ. Ela é servidora do Núcleo de Investigação em Saúde da Criança e do Adolescente no Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Doutora Ellen, fica à vontade para iniciar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Vai ser um prazer dividir essa próxima hora com vocês e mostrar um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos anos e que seja uma troca bem legal e bem produtiva para todos nós, porque a gente só aprende mesmo juntos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre imunofenotipagem, a diferenciação normal, dos linfócitos B, e a sua importância na LLA. Então, a mensagem que eu acho que é central desse nosso momento hoje é a gente pensar que a gente precisa conhecer muito bem o que é o normal, para que isso nos facilite identificar o que seria um padrão patológico, um padrão diferente do normal. E nós vamos perpassar por 3 pontos principais durante essa nossa conversa, que vai envolver a caracterização imunofenotípica da maturação normal dos linfócitos B. Então, como é que se apresenta o linfócito B normal, durante a sua diferenciação, padrões normais e padrões aberrantes de expressão, que é exatamente o que nos vai dar a segurança de que a gente está se deparando com uma célula que é diferente do normal. E, por fim, os principais subtipos de LLA de precursor B à luz do imunofenótipo, e suas implicações prognósticas. Então, basicamente, nós vamos passear por esses 3 tópicos ao longo desse encontro de hoje, onde a estrela principal é o linfócito B, que a gente tem uma imagem dele morfológica, que é uma célula muito importante e faz parte do nosso sistema imune adaptativo, e que tem uma função primordial de reconhecimento e eliminação de antígenos de uma forma muito específica, bem especializada,
e com a capacidade, né, de geração de memória imunológica, né, após um primeiro contato com esse antígeno. Né? Então, é uma célula que participa, né, e é muito importante, na imunidade humoral, com a produção e liberação dos anticorpos, mas ela também pode atuar como uma célula apresentadora de antígeno na medida em que ela internaliza esse antígeno, né, e processa para que ele seja expresso pela molécula de MHC de classe 2, né, para que haja, então, o reconhecimento por outras células do sistema imune. Né? Então, é uma célula muito importante e todo o seu desenvolvimento e sua função, ela está relacionada com a produção do receptor de célula B, que a gente tem aqui uma representação esquemática dele, que realmente tem uma participação muito importante em todo esse sistema de reconhecimento, de proteção do nosso organismo, e ele está sempre associado a algumas moléculas acessórias que vão auxiliar na transdução de sinal desse reconhecimento de um patógeno externo, né, de um patógeno estranho, pelo organismo, para dar seguimento, então, né, a todo esse esquema de proteção. Então, a gente tem essa diferenciação do linfócito B ocorrendo em dois momentos diferentes. Tá? A gente tem um momento que a gente chama de fase antígeno independente, que acontece na medula óssea, onde a gente tem o início da diferenciação dos linfócitos B a partir da célula tronco hematopoética, né? E a fase antígeno dependente, que é quando essa célula madura, mas que ainda não entrou em contato com os antígenos, ela passa a circular, então, pelos órgãos periféricos linfóides, né? E ela acaba entrando em contato com os antígenos para terminar a sua diferenciação. Então, nós hoje vamos focar na fase antígeno independente, tá, de diferenciação dos linfócitos B, e nesse local é muito importante a gente lembrar que na medula óssea a gente tem todo um microambiente fazendo parte. Né, a gente tem a presença de células estromais, a gente tem a presença dos outros leucócitos, né, das outras células, a gente tem a possibilidade de contato com várias citocinas diferentes e fatores de crescimento. Então, dentro desse microambiente, o linfoblasto, que do ponto de vista morfológico é a célula mais imatura que a gente consegue identificar, né, pela morfologia, ele vai sofrendo influência tanto das interações com as células estromais, com os osteoblastos, com os osteoclastos, com células dendríticas, né, e sendo expostos a fatores de crescimento e citocinas que vão fazer com que, ao longo, né, da sua diferenciação, ele vá perdendo características de imaturidade e vá ganhando características de maturidade. Né? E a gente consegue observar isso tanto do ponto de vista morfológico, onde a gente teria, né, num segundo momento, o linfoblasto se diferenciando no prolinfócito, tá? E, por consequência, no linfócito B maduro. Né? Então, a gente vê que existe um processo celular de condensação da cromatina, diminuição de nucléolos, alteração da basofilia do citoplasma, né? E redução do citoplasma. Então, todas essas alterações morfológicas que acontecem na medida em que essa célula está exposta num ambiente que vai ser propícia para o seu desenvolvimento, diferenciação, a gente vai ver que a gente também consegue acompanhar do ponto de vista de expressão das proteínas, quando a gente pensa na citometria de fluxo multimaramétrica, tá? A gente vai conversar um pouquinho nos slides posteriores. Então, toda essa produção, né, falando especificamente do linfócito B, ela é muito bem regulada na medula. Né? Se a gente pensar que a gente vive anos
com a medula óssea produzindo várias células, né, em quantidades suficientes para manter um valor de referência circulando no nosso sangue, que seja capaz de manter o nosso sistema imune sempre em vigilância e nos protegendo de vários patógenos e várias doenças durante todos os dias da nossa vida, né? A gente pensa o quanto realmente esse maquinário medular ele é muito finamente regulado, né? Mas, em algumas situações, quando a gente tem um acúmulo de alterações genéticas que sejam suficientes para transformar essa célula normal numa célula clonal, né, leucêmica, essas células deixam de responder a todos esses mecanismos de controle de qualidade que a medula tem, né? E aí passa a proliferar de forma desordenada e descontrolada uma célula que não é capaz de desenvolver as suas funções para as quais ela inicialmente foi formada, né, para desempenhar. Então, nesse cenário, a gente tem, então, o surgimento das leucemias, né, que, no caso das leucemias linfóides, podem ser tanto por comprometimento do linfócito B, que é o que a gente vai focar hoje, ou por comprometimento do linfócito T, né? Do ponto de vista morfológico, quando a gente olha aqui para essas duas imagens, o que acontece quando a gente vê um paciente com LLA é exatamente perder essa diversidade, né, de populações celulares que normalmente a gente encontra numa medula pleomórfica, onde a gente é capaz de identificar todos os subtipos celulares, né, e os seus padrões de diferenciação, e aí a gente passa a identificar um padrão monomórfico, onde todas as células são iguais entre si, né, e se acumulam na medula óssea, e toda a sintomatologia clínica, né, que é observada nesses pacientes, tem relação com o grau de infiltração medular por essas células que, apesar de serem comprometidas com a linhagem, elas não são capazes de desempenhar a função para o qual elas foram designadas inicialmente. Tá? E por que a imunofenotipagem por citometria de fluxo é importante nesse contexto? Porque, do ponto de vista morfológico, a gente não consegue diferenciar se um linfócito que a gente está vendo, ele é um linfócito B ou um linfócito T. E essa informação ela é muito importante do ponto de vista de diagnóstico e acompanhamento do paciente, até porque o esquema de tratamento ele pode ser diferente a depender da célula que esteja ali presente e do que ela represente do ponto de vista de fenótipo e de alterações moleculares. Tá? Então, a imunofenotipagem ela é muito útil no diagnóstico das leucemias agudas, mas especialmente mais útil ainda, primeiro para a gente entender como é um linfócito B normal, para depois a gente conseguir identificar um linfócito B patológico, né? Eu imagino que parte das pessoas que estejam assistindo, né, a esse nosso encontro não sejam exatamente da área laboratorial ou não tenham tanta familiaridade. Imagino que alguns possam, inclusive, ser residentes, médicos que atuem mais na área assistencial. Então, eu vou dedicar os próximos minutos a explicar rapidamente um pouco da técnica, principalmente pensando nas pessoas que talvez não tenham tido ainda a oportunidade de ouvir falar da citometria de fluxo e do impacto, né, e da importância que ela tem na área laboratorial, né, e geralmente eu mostro esse slide para esse momento, né, todas as vezes que eu vou falar sobre citometria, mas eu também pensando nessas pessoas que às vezes caem de paraquedas, né, nessas aulas, eu passei a fazer o contrário e tentar nos levar a um cenário que é comum para todo mundo, né? Então, como explicar o que é citometria para alguém que nunca ouviu falar disso na vida, mas todo mundo já passou por um mercado na vida para fazer suas compras, então todos nós agora vamos para o mercado, né, e com o nosso carrinho, nós vamos colocando nele todas as coisas que a gente vai escolher para levar para a nossa casa, né, os produtos que a gente precisa, e geralmente quando a gente termina de fazer o nosso mercado, nós vamos para o caixa,
e colocamos esses produtos numa esteira, né? Essa esteira automática vai levando esses produtos até a atendente, né, que vai fazer o recebimento, né, dos nossos produtos, e com o leitor de código de barras, ela vai identificar cada produto que a gente comprou, né, e que selecionou, e na medida que ela passa o leitor de código de barras em cada produto, automaticamente essa informação vem para o nosso recibo de compras, né, que ao final da passagem de todos os produtos, a gente paga para poder ir para casa. Né? Então, esse é um cenário nosso do cotidiano, que é fácil de todo mundo imaginar, né? Porque em algum momento, invariavelmente, a gente precisa fazer isso com uma certa rotina. E depois que a gente paga as nossas compras, a gente coloca, né, os nossos produtos em sacolas para que a gente possa ir para casa. E, normalmente, de forma intuitiva, a gente costuma separar o que é produto de limpeza num saquinho, o que é vegetais e verduras no outro saquinho, o que é congelados a gente costuma separar para ficar mais fácil para guardar quando chegar em casa. Então, na verdade, a gente vai separando, mais ou menos por similaridade, né, os produtos em cada sacolinha que a gente vai utilizar. E aí, quando a gente pensa, né, em citometria de fluxo, e imagina que tudo isso que eu falei para vocês até agora vai acontecendo de forma automática, e se a gente substituir os itens do mercado na esteira pelas células biológicas, e imaginar que são as células passando nessa esteira, e que os códigos de barras dos produtos, na verdade, são os marcadores celulares que estão presentes nessas células, e que a partir do momento que esses marcadores forem lidos, né, por um determinado sistema, eles vão aparecer num recibo, né, que seriam os gráficos que a gente vai interpretar, a gente consegue, então, entender que a citometria de fluxo, por mais que seja uma metodologia que não tenha, que não seja de uso comum, né, que seja mais especializada em alguns segmentos laboratoriais, não é uma metodologia de difícil compreensão. Né? Às vezes a gente tem essa sensação de ser uma metodologia de difícil compreensão, mas na verdade ela é bem parecida com todo esse processo que eu relatei para vocês, né, do mercado, que é um paralelo que eu costumo fazer para tentar facilitar o entendimento. E aí, pegando todo esse paralelo que a gente fez com o caminho do supermercado e voltando para aquele primeiro slide, né, da metodologia, o que nós temos aqui no nosso carrinho, né, que seria o nosso tubo, é a suspensão celular, né, então nós temos aqui o material em suspensão com as células que a gente quer estudar, e o nosso código de barra são os marcadores, que uma vez que a célula expresse, a gente vai ter o anticorpo se ligando, né, a essa proteína, e esses anticorpos, eles são sempre conjugados a uma molécula fluorescente, né, a partir do momento em que essa suspensão de células, marcadas com os anticorpos conjugados à molécula fluorescente, passam no fluxo unidirecional, como se fosse a esteira, né, na frente de uma fonte de luz, que dependendo do aparelho, pode ser 3 lasers ou mais, né, dependendo do quão avançado ou não o aparelho é, mas o racional é o mesmo. A partir do momento em que a célula passa por essa fonte luminosa, ela vai dar 2 informações importantes para a gente, que é em relação à dispersão de luz. Então, quanto maior a célula, maior a angulação de dispersão de luz, né? Então, a gente tem uma informação sobre o tamanho da célula, que a gente costuma chamar de forward scatter, e uma informação também em relação à quantidade de conteúdo intracitoplasmático, de complexidade celular, de granulação que essa célula possa vir a apresentar, e essa informação a gente também consegue adquirir por padrão de dispersão de luz, e nos dá essa informação aqui do forward scatter. Então, o que vocês veem aqui nesse gráfico é que cada pontinho desses, que forma até uma imagem mais densa, mas ela é formada por vários pontinhos, representam uma célula que passou por todo esse sistema, né, de aquisição, e que, dependendo
da complexidade intracelular e do tamanho, a gente vai identificar essas células em posições diferentes. Então, aqui em cima, a gente identifica os eosinófilos, que são células que têm muita granulação, então elas têm uma complexidade elevada. Seguida aqui dos neutrófilos, que são células que também possuem, né, um grau de granulação. Então, por isso que o side scatter ele é mais intermediário aqui comparado com o eosinófilo. Os monócitos costumam ser células um pouco maiores, então aqui no tamanho ele se destaca um pouquinho. E nessa região aqui costumam ficar os linfócitos, as células precursoras, os eritroblastos. E a gente consegue fazer essa distinção por dispersão de luz, mas, além disso, a gente também utiliza os marcadores que vão reconhecer proteínas específicas, né, das células, ligados a uma molécula fluorescente. E uma vez que essa molécula fluorescente entrar em contato com o feixe de luz, ela vai brilhar, e esse brilho vai ser lido como um comprimento de onda, e a depender da cor, né, e do comprimento de onda que esse anticorpo tiver, a gente consegue diferenciar, tá, essas fluorescências diferentes. E aí a gente identifica esses marcadores em gráficos bidimensionais, e a gente consegue identificar a posição dessas células. Então, aqui nesse gráfico, a gente também tem vários pontinhos, cada pontinho representando uma célula. A gente tem 3 cores diferentes aqui, que seriam 3 subgrupos principais de células. Eu já adianto para vocês que isso aqui que vocês estão vendo em rosa, azul e verde é o padrão de maturação do linfócito B à luz desses 2 marcadores, né? Então, quando eu penso no marcador CD34, que é um marcador de imaturidade, então, quanto mais imatura a célula, mais próximo da célula-tronco ela é, mais 34 ela expressa. Então, aqui, do eixo 0 para cima, eu tenho uma célula em rosa que expressa bastante 34, mas também expressa bastante CD38, que é uma molécula de adesão, né? E aí, essa célula, conforme ela vai ganhando características de maturidade e perdendo características de imaturidade, ela vai perdendo a CD34, mas ainda mantém a intensidade de expressão de 38 até o momento em que ela perde um pouco a expressão de CD38. E se a gente pensa num cenário em que o CD38 ele é uma molécula que, dentre outras funções, funciona como uma molécula de adesão, quanto mais imatura a célula, mais interessante é que ela expresse essa molécula de adesão para manter a célula paradinha lá no microambiente, recebendo os estímulos que ela precisa para ela se diferenciar numa célula madura. Conforme ela vai adquirindo todos os estímulos que ela precisa, é importante que essa molécula diminua um pouco a sua expressão, justamente porque essa célula, em algum momento, ela vai precisar sair da medula óssea e ter mais mobilidade de sair, para ela poder terminar a sua fase de diferenciação, que é antígeno dependente, nos órgãos linfóides secundários. Tá? Então, na verdade, esse gráfico aqui é mais para exemplificar para aquelas pessoas que não têm o hábito, né, e a oportunidade de ver um gráfico de citometria de fluxo, como a gente faz a interpretação de acordo com um padrão de expressão de proteínas, tá? Então, aqui a gente vê uma célula que é duplo positiva para os 2 marcadores, células que seriam duplo negativas. Se tivesse célula aqui, seria positiva apenas para o marcador CD34, e aqui positivas apenas para o marcador CD38. Tá? Então, qual o tipo de informação que a citometria de fluxo fornece para a gente? Ela precisa dizer para a gente quem são as células, quantas são e como elas são. Porque a gente precisa separar nos nossos saquinhos, né, quais são os subtipos celulares que a gente está observando, saber quantas são para a gente ter uma noção da proporção, se é uma proporção dentro do normal ou não. Mas, além da proporção, a gente precisa saber, do ponto de vista imunofenotípico, como essas células são, se de fato elas são normais ou diferentes do normal. Né? Então, isso vai ser muito importante quando a gente pensa no diagnóstico da LLA. Mas, como eu falei para vocês desde o início, antes da gente pensar na doença, a gente tem que pensar como é
a maturação normal, né? Como é que esse linfócito B normal aparece para a gente do ponto de vista imunofenotípico, de acordo com o seu padrão de diferenciação. Então, as proteínas que a gente usa normalmente na nossa rotina, né, para a identificação dos linfócitos B, são aquelas que vão nos auxiliar a identificar esse padrão de diferenciação. Porque, na verdade, hoje em dia, existem várias proteínas que são descritas e que fazem parte, né, dos subtipos celulares, mas existem aquelas que, do ponto de vista de diagnóstico, né, para a nossa prática clínica, são as mais úteis para a gente compreender esse processo de diferenciação, tá? Lembrando que existem proteínas que vão ser expressas ao longo de todo o processo por estarem relacionadas com uma função básica daquela célula, seja ela uma função específica ou uma função que seja básica de qualquer subtipo celular, tá? Um dos marcadores, por exemplo, o CD45, ele é expresso em praticamente todos os leucócitos, então é uma proteína que está relacionada a uma função básica, né, de todos os subtipos celulares. Existem aquelas proteínas que são definidoras de linhagem, né, que eu chamo de CPF da célula, então também vão estar expressas durante todo o desenvolvimento da célula, né? E existem aquelas proteínas que vão alternando a sua diferenciação e a sua expressão com o passar do tempo, né? Então, existem proteínas que são mais características de padrões de imaturidade, conforme essa célula vai perdendo essas características, ela vai ganhando outros marcadores que vão sinalizar para a gente um grau de maturidade maior dessa célula. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer com os marcadores, identificar esse padrão de diferenciação. Tá? A gente vai focar especificamente nesse padrão de diferenciação que é antígeno independente e que acontece dentro da medula óssea, sob o estímulo das células estromais, dos leucócitos, da interação com citocinas e fatores de crescimento. Tá? E do ponto de vista imunofenotípico, a gente consegue reconhecer 5 subtipos principais, tá? De linfócitos B, começando pelo Pro-B, seguido do pré-B1, pré-B2, célula B imatura, e a célula B naive, né, que seria a célula B madura, que vai sair da medula para terminar a sua diferenciação antígeno-dependente. Tá? Todo esse processo de diferenciação, ele vai ocorrer de forma que a célula passe a expressar fatores de transcrição e consiga se organizar de forma intracelular para formar o receptor de célula B, que é exatamente, né, o receptor que vai nos auxiliar na interação com o antígeno, para reconhecer esse antígeno como sendo um possível patógeno, né, e que possa interferir na homeostase da medula e do indivíduo. Né? Então, a primeira fase, Pro-B, a gente ainda não apresenta expressão de CD19, que normalmente é um marcador que a gente relaciona muito a definidor de linhagem de célula B, que de fato mas a gente precisa saber que existe um estadio de comprometimento já com a linhagem B, que é anterior à expressão de CD19, tá? E ela começa com a expressão de CD22, com CD34. Aqui já começa a expressão do TDT, que é uma enzima muito útil na formação e muito importante, né, e crucial na formação da cadeia leve de imunoglobulina, na inserção dos nucleotídeos aleatórios que vão fazer parte dessa porção das cadeias leves, né, da imunoglobulina. Uma vez que a célula passa a expressar CD19, tá, com expressão de 10 bem forte, ainda com expressão de TDT, porque ainda está sendo formada, né, a cadeia leve de imunoglobulina, a gente já passa para o estadio pré-B1, tá? A partir do momento em que já começa a formação da imunoglobulina no citoplasma, tá, com
expressão já heterogênea de CD20, que é um marcador de maturidade celular, então, quanto mais madura a célula, maior a expressão de CD20, a gente já parte do estadio pré-B1 para o estadio pré-B2, e na medida que essas células já começam a expressar a imunoglobulina na membrana, e não só no citoplasma, já perdendo o TDT, ou seja, perde uma característica de imaturidade, né, relacionada aos estadios anteriores, a gente já correlaciona essa célula como célula B imatura, tá? Que quando passa a ter restrição de cadeia na membrana, ela já passa, então, a ser reconhecida como uma célula B naïve, que é a célula que expressa menos CD38, que eu expliquei para vocês, né, no slide anterior, justamente porque essa célula precisa ter maior liberdade de circulação para ela sair da medula óssea e terminar a sua fase de diferenciação, que é antígeno dependente nos órgãos linfóides secundários, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente pode enxergar também através das imagens de imunofenótipo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, que seria como a gente enxergaria esse padrão de diferenciação da célula B pela citometria. Então, aqui nós temos a mesma célula pré-B, pré-B1, pré-B2, imaturas e naïve, que eu mostrei no slide anterior, sinalizada aqui com as cores. Então, essa aqui seria a célula Pro-B, tá? Essa célula, quando ela ganha mais CD10, fica rosa, a gente já teria aqui a célula pré-B1. Essa célula pré-B1, ela vai perder um pouquinho de CD10, vai começar a ganhar 20, e aí se torna a célula pré-B2. Essa célula pré-B2, quando começa a expressar imunoglobulina na membrana, ela vira célula B imatura, e quando perde o CD10, permanece só o CD20, já com restrição de cadeia, a gente tem aqui a célula B madura naïve. Então, dependendo da combinação de marcadores que a gente utilize, a gente vai enxergar essas células de formas diferentes. Lembrando que a célula rosa aqui é a mesma célula representada nesse gráfico, que é a mesma célula representada nesse, mesmo subtipo celular, né? E que existe um padrão normal de expressão dessas células, tá? Por que isso é importante? Porque é exatamente o que sair desse padrão, e vocês vão identificar nos slides posteriores, é que nos vai facilitar identificar esse paciente como sendo um paciente com leucemia aguda, né? Então, o diagnóstico das leucemias, ele sempre vai partir de sinais clínicos, né, de uma necessidade clínica, né, e existem alguns sintomas que estão mais relacionados a um quadro de leucemia aguda e que fazem com que seja investigado inicialmente por exames que sejam menos invasivos, sempre pensando primeiro, né, no hemograma, para depois se pensar em técnicas que sejam mais invasivas, caso seja pertinente a investigação, né, para uma confirmação de fato de uma leucemia aguda. Né? Então, a partir dos sinais e sintomas clínicos, quando um hemograma é solicitado e quando se apresenta alterações em 2 ou mais séries, né, desse hemograma, se o paciente, por exemplo, apresenta anemia com diminuição de plaqueta, ou então uma leucocitose com anemia, né, pelo menos alteração de 2 séries, né, esse paciente ele já deve ser avaliado com mais cuidado, né, e avaliar a necessidade de se encaminhar para um serviço especializado, né, para uma investigação mais especializada, onde outros exames, como, por exemplo, o mielograma e, em alguns casos, quando necessária, a biópsia de medula óssea, e exames de imagem vão ser solicitados para que possa seguir, né, o algoritmo diagnóstico e o fluxo de diagnóstico de um paciente com leucemia aguda, né. Então, a partir do momento em que a avaliação do mielograma é necessária, né, esse paciente, então, vai ter a coleta de medula realizada, o esfregaço de medula óssea vai ser avaliado pelo hematologista responsável, e uma vez que, aos olhos do hematologista, né, esse paciente, de fato, tem uma forte indicação de leucemia aguda, a gente parte, então, para o
cenário laboratorial, onde é muito importante a gente lembrar que o diagnóstico da leucemia aguda, ele é um diagnóstico morfológico, imunofenotípico e molecular, né, / citogenética. Então, esses 3 pilares são essenciais para a gente definir o diagnóstico de um paciente com LLA de precursor B, começando pela morfologia, né, que do ponto de vista da célula linfóide, a gente sabe, né, que a gente não consegue diferenciar um linfócito B de um linfócito T pela morfologia, mas existe uma classificação que é chamada de classificação FAB, onde há algumas décadas atrás, vários pesquisadores, né, profissionais, né, cientistas se reuniram para tentar categorizar, do ponto de vista morfológico, os subtipos de leucemia, para ver se isso, de alguma forma, trazia alguma informação adicional do ponto de vista de prognóstico. Então, nessa classificação, a gente consegue diferenciar, né, a célula leucêmica em 3 subtipos principais, que é a L1, L2 e L3, por diferenças morfológicas, mas do ponto de vista de prognóstico, o subtipo L3 é o que de fato tem a morfologia, ela é muito útil porque ela costuma estar relacionada com uma contrapartida leucêmica do linfoma de Burkitt, tá? E ela tem uma morfologia muito específica, com a presença de vários vacúolos intracitoplasmáticos. É uma célula que costuma proliferar muito rápido, então é comum a gente identificar figuras de mitose, tá? E é a morfologia que é menos frequente, né, quando a gente pensa no caso, né, no percentual, na frequência das morfologias, mas que tem uma implicação prognóstica, né, e que é muito importante a gente conseguir fazer essa distinção a tempo. Mas, do ponto de vista da diferença entre o subtipo morfológico L1 e L2, em termos de prognóstico, a gente não tem essa diferenciação, né? Então, a análise morfológica ela é útil, mas principalmente com relação a L3, mas ela tem uma limitação, onde a imunofenotipagem pode contribuir e muito, né? Não apenas para distinguir entre a linhagem, né, de ser B ou T, mas também com relação ao padrão de diferenciação dessa célula. Tá? Então, quando a gente pensa no diagnóstico das leucemias agudas, as principais informações que o laboratório deve fornecer são responder essas 3 perguntas, né? Realmente uma leucemia aguda? Sim ou não? Eu não posso ter dúvidas com relação a isso, né? Eu preciso ter certeza. Sendo uma leucemia aguda, eu preciso saber se ela é de natureza mieloide ou linfóide, porque os esquemas de tratamento são bem diferentes, né? E se dentro das linfóides elas são B ou T, porque também existem diferenças na terapêutica desses casos, né? E também na estratificação de risco desses pacientes. E uma vez que eu defino se ela é de natureza mieloide ou linfóide, eu preciso subclassificar, né, esses pacientes dentro das classificações propostas pela Organização Mundial de Saúde, né, nas LLMAs e nas LLAs. No caso aqui, a gente vai focar nas LLAs de precursor B, né, hoje. Então, o tipo de informação nas leucemias, assim como no cenário da hematopoese normal, é identificar as células, enumerar e caracterizar essas células, né? Quem são, quantas são e como elas são, né? Dentro do cenário das leucemias, a gente precisa definir a linhagem, né, se é B, T ou mieloide, e o estadio maturativo ao qual essa célula mais ou menos estaria aproximada. É claro que as células leucêmicas, elas não são normais, então elas não fazem parte especificamente do estadio maturativo, mas é onde aproximadamente essa célula se encaixaria no padrão normal de maturação, se ela fosse uma célula normal. A identificação de fenótipos aberrantes, ou seja, marcações de proteínas, né, presença de proteínas que normalmente não estariam expressas no linfócito B e que num cenário de uma leucemia essas
proteínas passam a ser expressas, ou então a ausência de determinadas proteínas que deveriam existir, e no contexto da doença elas perdem expressão. Então, é muito importante para a gente conseguir diferenciar, né, a célula normal da patológica, e também os assincronismos maturativos, que é, de repente, a coexistência de dois marcadores que não estariam presentes naquela célula numa situação normal, mas que, numa situação de doença, elas podem estar expressas ao mesmo tempo. E, geralmente, quando eu dou aula em graduação, eu costumo falar para os alunos que é como se fosse o bebê com bigode, que é, tipo, uma característica muito imatura e uma característica de maturidade que não podem coexistir ao mesmo tempo. Então, o assincronismo maturativo seria um exemplo bem, né, simples, seria dessa forma. Proteínas que não deveriam estar expressas ao mesmo tempo numa célula normal, né, porque fazem parte de estadios de maturação diferentes. Tá? E aí, quando a gente olha novamente aqui para uma imagem de uma medula óssea normal, partindo do princípio que aqui a gente tem, né, as células B, que são positivas para CD19, e dentro das células B, dependendo dos marcadores que a gente utilizar, a gente vai identificar, né, o padrão de diferenciação dessas células, né. Existem alguns círculos vermelhos aqui vazios, que vocês estão vendo, onde normalmente a gente não encontra células normais. Então, por exemplo, o linfócito B normal nunca expressa CD66C e nem CD123, porque são marcadores de linhagem mieloide, né? Da mesma forma que normalmente não existe a perda de expressão de CD10 total ou superexpressão de CD10, ou então expressão de 34 com 38 mais fraco, e são exatamente esses padrões que a gente não encontra na medula normal que vão nos dar a segurança de que o paciente tem uma doença clonal quando a gente compara com o normal. Então, olhando aqui, por exemplo, esse gráfico do CD10 com CD20, quando a gente olha para esse paciente, ele tem uma célula que é completamente diferente do que a gente esperaria encontrar numa medula normal. Da mesma forma que esse paciente, né, a célula B dele, expressa um marcador que a gente nunca observa numa célula B normal, assim como, por exemplo, o 123. E são essas expressões, né, de fenótipos aberrantes ou assincronismos maturativos que a gente usa para identificar a célula patológica. Tá? Então, sempre a gente parte de uma questão clínica, né, e a partir dessa questão clínica é feito um tubo de triagem nesses pacientes, para a gente conseguir responder aquelas perguntas iniciais, se o paciente tem uma leucemia aguda, sim ou não, e se tem, qual seria a linhagem acometida. Tá? Na literatura existem vários painéis de triagem publicados, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de um, que é o que a gente utiliza na nossa rotina no hospital que eu trabalho, onde o racional é a gente conseguir identificar a natureza da população blástica, tá? Utilizando marcadores que são definidores de linhagem, justamente para a gente separar em cada saquinho quais são os subtipos celulares, e depois que a gente separa, a gente olha para eles para ver se eles têm alguma diferença de padrão de expressão em relação ao normal. Então, aqui a gente tem um marcador específico de linhagem mieloide, o CD7 e CD3, marcadores específicos de linhagem T e NK, e o CD19 e 79A, marcadores específicos de linhagem D, tá? O CD34 aqui, como um marcador de imaturidade celular. E aí, quando a gente observa esse paciente aqui frente ao normal, a gente vê que, mesmo que a pessoa não tenha experiência, a gente consegue identificar que isso aqui é diferente desse padrão. Que aqui a gente tem um padrão de apresentação de células com vários tamanhos, né, e complexidades, e aqui a gente tem um padrão mais homogêneo, né, de células. Né, todas estão mais ou menos localizadas no mesmo local. E quando a gente vai olhar para as proteínas que essa célula expressa, pensando nesse exemplo de amostra normal que eu trouxe para vocês, a população de linfócitos B representa 7% das células. Já nesse paciente, a população de células B representa 85% das células, sendo que 80% são representadas por essa célula em vermelho. Então, já é um percentual bem diferente do que normalmente a gente encontra numa medula, né?
E quando a gente vai olhando marcador por marcador, a gente consegue identificar diferenças no padrão de expressão. Então, aqui, por exemplo, olhando o CD45, a gente consegue acompanhar o padrão de diferenciação dessa célula, da célula mais imatura, que seria verde clara, até a célula mais madura. E aqui a gente tem um acúmulo de células numa região que seria mais imatura, e a gente perde essa diferenciação e a gente identifica esse bloqueio maturativo, tá, da célula mais imatura para a célula mais madura, né, que seria o hiato leucêmico. Quando a gente olha, por exemplo, para o marcador CD34, a gente olha que as células em vermelho, que representam 80%, né, dessa população de células B, expressam esse marcador de maturidade, né, que é uma proporção muito maior do que a gente encontra numa medula normal. E a partir daí a gente também identifica os outros marcadores de outras linhagens, então com relação à mieloperoxidase, essa célula patológica não expressa de fato, com relação ao CD3, ela também não expressa, então não tem comprometimento com a linhagem T, não tem comprometimento com a linhagem mieloide, e ela possui uma expressão aberrante de CD7, que a gente não vê no linfócito B normal, né, e por conta de todas essas expressões diferentes do normal, a gente consegue ter segurança de que essa célula se trata de uma célula de LLA de precursor B, tá? E a partir do momento em que a gente define pela triagem que se trata de uma LLA de precursor B, a gente precisa classificar, tá, entre os principais subtipos imunofenotípicos, e a gente faz isso também com um painel de marcadores. Esses painéis também existem várias publicações de combinações diferentes na literatura, tá? Eu trouxe para vocês o exemplo do painel que a gente utiliza no nosso serviço, onde a gente vai utilizar proteínas que vão auxiliar a gente observar o padrão de maturação da célula B normal, né? E saber em que momento da maturação normal aquela célula patológica bloqueou, né, e se tornou a célula clonal. E, além disso, a gente tem nesse painel marcadores em que a célula B normalmente não expressa, mas que é comum as células leucêmicas passarem a expressar de forma aberrante. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o CD66C, o CD33, o CD13, NG2, que em alguns painéis pode ser identificado como 7.1, CD15, CD65, CD123, nenhum desses marcadores são expressos normalmente no linfócito B. Né? Então, se a gente identificar uma célula patológica com expressão desses marcadores, a gente já tem uma maior segurança que, de fato, se trata de uma célula anómala. Tá? Então, do ponto de vista de classificação diagnóstica, a gente pode definir, né, essas leucemias como sendo pró-B, comum, pré-B e B madura, a depender do fenótipo apresentado. E eu trouxe aqui para vocês os exemplos em imagens, sempre mostrando aqui na primeira linha como seria a diferenciação normal, que é o que a gente tem que ter como base, tá? Aqui a gente tem o exemplo de um fenótipo pró-B, onde a célula patológica tem ausência completa de CD10 e CD20, né, sem imunoglobulina no citoplasma, né, então é o primeiro estadio que a gente define como pró-B. Na LLA comum, a gente tem uma superexpressão de CD10, que é diferente, né, da pró-B, que a gente tem ausência completa de CD10 e CD20, e essa célula perde a capacidade de se diferenciar numa célula madura, a gente identifica aqui o bloqueio maturativo em relação ao normal, também na ausência de imunoglobulina no citoplasma. Tá? A partir do momento em que essa célula passa a expressar imunoglobulina no citoplasma, é que a gente começa, então, a definir essa célula clonal como sendo pré-B, tá? Na ausência de imunoglobulina na membrana, e uma vez que essa célula já passa a expressar imunoglobulina na membrana e é restrita a alguma cadeia, ou capa ou lambda, a gente já define essa célula como sendo uma célula B madura. Tá? Então, são esses 4 subtipos imunofenotípicos principais. Mas é muito importante a gente falar que, além da gente conseguir classificar do ponto de vista imunofenotípico, existem alguns padrões de expressão
de imunofenótipo, que com o decorrer dos anos, né, e o acúmulo de conhecimento a respeito do padrão de expressão dessas proteínas nas LLAs, a gente consegue correlacionar com a probabilidade de ocorrência de algumas alterações genéticas. E por que isso é importante? Porque existem algumas alterações genéticas que estão ligadas diretamente com o prognóstico. Né? Então, por exemplo, o rearranjos envolvendo o gene MLL, né, ou hoje em dia KMT2A, né, como se chama, envolvendo o BCR-ABL, a gente já sabe que são crianças ou pacientes, né, que adultos também, que têm um prognóstico pior e são estratificados no grupo de risco, né, com alto risco de recaída. Então, através da citometria de fluxo, a gente também pode contribuir não só com a definição do diagnóstico e a classificação, mas com prováveis correlações com alteração genética, que obviamente vai precisar ser confirmada com as metodologias mais específicas. Então, a gente tem um artigo que eu trouxe para vocês para exemplificar, né, esse padrão de expressão de acordo com a presença de algumas alterações genéticas que têm importância prognóstica para a gente. E eu trouxe também em imagens esses exemplos que eu falei para vocês, principalmente falando em lactentes até 1 ano de idade, que costumam apresentar o fenótipo Pro-B, com ausência completa de CD10 e CD20, quando essa célula também expressa um marcador aberrante, que é o NG2, que não é expresso na célula B normal, eles costumam estar correlacionados com a presença de rearranjo no gene KMT2A e costumam ter um pior prognóstico, né? Por isso que eles já são estratificados diretamente no grupo de alto risco. Tá? Agora, pacientes que, por exemplo, tenham expressão de CD10, né, e que expressem o CD66C com uma expressão mais fraca de CD38, eles podem ter uma correlação com a presença do cromossomo Filadélfia, né, que precisa ser confirmado por metodologias específicas, mas o fenótipo já pode dar esse direcionamento, né, e auxiliar nessa multidisciplinaridade que é o diagnóstico da leucemia aguda, né? Assim como um outro exemplo é a presença do marcador 123, que é um marcador que também normalmente não está expresso no linfócito B normal, mas quando ele aparece na célula patológica, ele pode estar correlacionado com a presença de hiperdiploidia, que no cenário de estratificação de risco tem relação com um bom prognóstico, tá? Claro que a gente precisa, para a gente finalizar os pilares do diagnóstico da leucemia aguda, associar sempre os resultados morfológicos e imunofenotípicos com os resultados citogenéticos e moleculares. Então, eu vou brevemente falar que existem anormalidades cromossômicas que são importantes da gente avaliar no diagnóstico da LLA, que podem ser alterações numéricas ou alterações estruturais. Dentro das alterações numéricas, quanto maior o número de cromossomos, né, a tendência é que o paciente tenha um melhor prognóstico, né, enquanto os pacientes hiploidiploides com uma menor quantidade de cromossomos tendem a responder pior ao tratamento, tá? Assim como as alterações, dentro das alterações estruturais, a gente pode ter as translocações, as deleções, inversões e duplicações, mas as translocações, que são a troca de material cromatínico entre 2 cromossomos, são as mais prevalentes, né? E existem várias descritas, mas são poucas as que de fato têm importância prognóstica. E a gente pode identificar essas alterações ou por cariótipo, ou por FISH, né, ou biologia molecular. Aqui a gente tem um exemplo de cariótipo mostrando a translocação 922, né, do cromossomo Filadélfia, assim como também o FISH, que é uma técnica mais específica para o que a gente quer procurar. Então, a gente usa sondas marcadas, né, para identificar essas regiões dos cromossomos ligadas à translocação. E num paciente normal, a gente precisa enxergar sempre 2 sinais, porque cada paciente tem 2 pares, cada cromossomo, e uma vez que o paciente tem a translocação confirmada, a gente vê essa sobreposição dos sinais.
Tá? Então, é uma metodologia muito útil também para que a gente possa formar esses pilares do diagnóstico da leucemia de precursor B, né, o pilar morfológico, imunofenotípico, citogenético e genético molecular, né, até porque é a combinação desses pilares que a Organização Mundial de Saúde usa para definir os subtipos de LLA, levando em consideração, né, a presença dessas alterações genéticas, além da parte imunofenotípica do diagnóstico, né? Então, é muito importante, durante o diagnóstico, né, quando a gente avaliar o material desse paciente, a gente conseguir, com certeza, discriminar o paciente que é normal de um paciente neoplásico, né, a gente não pode ter dúvida com relação a isso, e uma vez que esse paciente seja definido como um paciente portador de leucemia aguda, é muito importante a gente classificar essa LLA de precursor B, né, com relação ao prognóstico, e aí a imunofenotipagem e a pesquisa de alterações genéticas e moleculares é muito importante para a gente fazer essa classificação e o estadiamento do paciente. E uma vez que esse paciente ele vai receber o tratamento, vai começar o tratamento, ele vai ser acompanhado durante o tratamento para saber se ele está respondendo bem ou não, ou se precisa fazer algum ajuste de estratificação de risco baseado na resposta que ele tenha da quantidade de células leucêmicas que venham a persistir e serem resistentes ao tratamento que vai ser oferecido, né, a esse paciente. Esse tema a gente vai conversar numa próxima oportunidade, né, e eu queria aproveitar esse momento para agradecer a Controlab, né, por dar essa oportunidade de falar de um assunto que é muito importante, né, principalmente pensando que a leucemia aguda na verdade, o câncer é a primeira causa de morte por doença na infância, né, e a prevalência existe também uma prevalência importante das leucemias agudas nos adultos, né, então eu queria agradecer a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre isso e trocar experiências sobre. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ellen. Excelente aula, espetáculo. Muito boa mesmo. Eu acredito que tenha sido proveitoso para todo mundo. Temos algumas perguntas. Só antes da gente ir para perguntas, eu preciso reforçar que o link da pesquisa de satisfação está no chat, tá? De novo, é muito importante para a gente que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação. E também eu peço para que registrem no link o nome completo e e-mail, tá? Para emissão do certificado, ok? Então, vamos ver aqui o que nós temos de perguntas. Pessoal, estou havendo um monte de elogios aqui, doutora. Eu acho que eu não consigo ver, eu sou meio lerdinha, tá? Eu não sei se eu sei ler. Os corações eu tô vendo. Vou fazer um para vocês também. Antes de qualquer coisa, doutora, eu queria só fazer um comentário que a abordagem, o assunto é extremamente complexo, né? E a maneira que tu abordou ele foi muito, muito didática, muito legal, e fazer o olhar do normal contra o patológico, mostrando os gráficos ali, é muito legal, porque eu trabalhei 15 anos com urina, nada a ver com o que tu faz, mas tinha citometria também. Então, tem, de certa forma, um olhar similar, né, da abordagem de como aquilo a gente, muitas vezes eu já ouvi gente falando, mas é tudo normal, digamos. Sim, é tudo, ou tem muito normal e tem pouco desafio, digamos assim, naquilo que eu estou fazendo. Ok, só que quando vem o desafio, ele, se tu trabalha direitinho, conhece bem o normal, ele vai saltar aos olhos. Exatamente. Exatamente. Se a gente vir na rua uma pessoa passando com 5 braços, a gente não vai achar normal, a gente vai bater o olho e vai achar esquisito. A ideia é essa. É esse o ponto. E aí eu achei legal isso, sabe? Aí, claro, aí esmiuçou o assunto, né? Mas, assim, de maneira muito simples, né? Fazendo um comparativo,
Eu gostei muito desse olhar, porque realmente bota um do lado do outro, ele grita para ti ali, ele chama muita atenção. E eu sei que é uma... até por minha própria experiência, quando eu me formei e eu não tive a oportunidade de aprender citometria na graduação, porque é uma coisa muito complexa e é uma coisa que a gente, na minha época, né, que já tem alguns anos atrás, a gente não tinha acesso, então é uma coisa que eu tive muita dificuldade na minha formação, e eu tive a sorte de ter pessoas que tiveram a paciência de me explicar com toda a didática do mundo, então é uma forma de eu conseguir tentar retribuir tudo aquilo que eu recebi da forma mais simples que eu tento, porque o objetivo é realmente as pessoas absorverem a ideia e pensarem num campo de trabalho, ou estudar mais, ou pensar em, se não é o campo de trabalho, se interessar por, ou então, eu imagino que tenham médicos aqui também que pedem esse exame e não sabem muito bem como é que funciona, então eu acho que a minha missão é tentar simplificar o que não é fácil, né? E a gente vai tentando. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Peraí. Tem o Edson, está perguntando qual é o fundamento de quanto mais cromossomos, melhor é o prognóstico. Sim. Pacientes com hiperdiploidia, ou seja, geralmente entre 50 e 55 cromossomos, o número normal é 46. Eles costumam responder melhor porque a primeira linha de tratamento é o corticoide, né? E esses pacientes, eles têm mais receptores de corticoide. Então, é como se isso facilitasse a destruição das células, né? Então, de forma mais básica, seria isso. Seria maior oferta de receptores para o remédio que vai ser disponibilizado. Perfeito. A Michele pergunta se tem um hospital público que aplica essa metodologia para diagnóstico das leucemias. Sim, o hospital que eu trabalho é um hospital público, um hospital da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não só o nosso, mas alguns outros hospitais públicos também em outros, o Hemorrio também aplica essa metodologia, porque eu não sei de onde a pessoa é, mas assim, existem hospitais públicos que aplicam essa metodologia no dia a dia, assim como em serviços privados também. O meu hospital é um hospital público e é referência internacional nesse diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se é um pouco comprida. Roseli, olá, gostaria de uma opinião. Caso com LLAB, com expressão de IgM citopositivo e membrana negativo, cadeia leve mostrando positividade heterogênea, só um minutinho, de lambda em citoplasma. Qual sua opinião? Restante é de forma mais precursoras. A dúvida é em relação à classificação diagnóstica? Tem mais alguma coisa aqui. Evil trata a possibilidade de ser B madura quando se tem rearranjo cito da cadeia leve. O que acha? Repete. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se ela puder. Roseli. Se ela puder passar o contato, porque para eu poder, de repente, ela compartilha o arquivo comigo, se ela puder, ou então eu respondo para ela mais privadamente, né? Com mais atenção. Perfeito. Para dar atenção ao caso dela. Se ela quiser também, não sei se ela quer perguntar, abrir o microfone e falar, é possível também, se ela quiser fazer, só que talvez tenha mais detalhes aí que requeira mais atenção aí. Sim, claro, lógico. Mas fica à vontade aí, Roseli. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Incubar os T22 citoplasmáticos. Oi, boa tarde. A Roseli está aí, vai lá, Roseli. Pode ser? Desculpa. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, querida. Ali ficou mal escrito, desculpa. Eu tentei abrir o microfone anteriormente e não consegui. Esse caso é uma criança que eu tentei resumir aqui, em torno de 3 anos, não me lembro bem. É uma LLAB. O que eu coloquei dos outros precursores, assim, ela tem perda de 20, tá? Um pouco arrasto heterogêneo. É diagnóstico ou é recaída? Diagnóstico. Tá. Então, ela tem um 20 praticamente negativo,
tem um CALA positivo, tá? Tem TDT, tem 34, ainda que seja um 34 mais heterogêneo, mas tem, tá? Aí, a dúvida é na subclassificação, é uma pergunta básica, mas que aí eu estava discutindo com o pessoal do laboratório. Eu sou de Marília, desculpa, eu não me apresentei, tá? Eu sou da FAMEMA, no Hemocentro de Marília, trabalho aí com citometria. Somos colegas de trabalho de citometria. Isso. Aí, o que acontece? Essa paciente a gente faz o nosso painel antigo ainda, eu ainda estou migrando, estou em 4 cores ainda, tanto que eu não deixei de fazer DRM há um tempo, mas nós estamos aí ganhando um citômetro novo, se Deus quiser, até o final do ano. Que bom. Bom, mas resumindo, ela tem uma IgM citoplasmática claramente positiva, tá? E de membrana negativa, até aí seria uma pré-B. Seria uma pré-B. Aí, mas ela tem, depois eu te mando no particular, eu não sei se eu consigo colocar a figura aqui, eu acho que não, né? Ela tem, quando a gente faz capilâmida citoplasmática, ela faz um heterogêneo de lambda, é bem paralelo ao eixo Y, que para mim ela começa a fazer um rearranjo de cadeia leve ali, eu repeti, a imagem deu igual, eu posso te mandar para você olhar essa imagem, para ver se você também consideraria positivo esse rearranjo de cadeia leve, a presença de cadeia leve citoplasmática. De membrana é negativa também, óbvio, não tem cadeia pesada, não tem cadeia leve. Né? Aí, a classificação EGIL, que saiu EVIL aqui errado, ela antiga, ela descrevia, né, na classificação imunológica, que quando você tem o rearranjo citoplasmático de cadeia leve, me corrija, mas eu fui até ver isso de novo. Quando você tem o rearranjo citoplasmático da cadeia leve presente, você poderia classificar esse caso como uma B4. Que seria uma B transicional. Que seria hoje a transicional. Mas Então, você acha que esse caso é transicional? Eu não consigo falar nada sem ver o arquivo. Né? Mas, assim, você pode pegar o meu contato, eu vou pedir para o José Antônio disponibilizar meu e-mail, porque eu não sei se meu e-mail... Eu acho que eu coloquei no final da apresentação. E você pode, de verdade, me encaminhar e a gente discute isso até por uma chamada de vídeo, se você preferir. Até para eu ter uma ideia assim, da marcação, de fato, porque existem algumas interferências técnicas que, de repente, a gente pode considerar uma marcação e ser uma autofluorescência. Então, é muito difícil eu te falar sem eu ter a possibilidade de ver o arquivo, né? O arquivo, sim. Porque a chance de repente, eu te induzir alguma informação que não seja a mais próxima da correta é maior, né? Porque na época da classificação EGIL não existia a transicional ainda, né? Nessa época que lançaram. Então, hoje, para B madura, eu tenho que ter a cadeia pesada e membrana, ponto final, né? Sim. Mas aí a gente pode conversar. Tá bom? Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Obrigada, Ellen. Nada. Parabéns, obrigada. Nada, eu que agradeço. Perfeito, obrigado. Bom, tem mais perguntas aqui. A Rosângela pergunta se incubar o CD22 citoplasmático faz sentido. O CD22, por muito tempo, ele foi relatado, né, como marcação intracitoplasmática, mas do que eu tenho de informação, assim, que eu me lembre de mais recente, a molécula, ela é produzida e já é expressa quase que imediatamente no citoplasma, na membrana, desculpa. Então, o ideal seria fazer essa marcação na superfície, não intracitoplasmática. Perfeito. No perguntas e respostas chegou uma pergunta. As outras estão todas no chat. É assim, considerando a decisão terapêutica com base na DRM em LLA, qual a diferença entre o limiar de detecção e de quantificação do método por citometria? DRM de LLA, a gente vai provavelmente falar no próximo encontro, então eu vou explicar melhor sobre isso, né? Mas, hoje em dia, a gente tem formas de detecção das células por citometria de fluxo que chegam a sensibilidades aproximadas da biologia molecular, que é o padrão ouro hoje para a gente considerar a detecção de DRM.
né, em termos de sensibilidade. Mas nos últimos anos a gente vem criando ferramentas para tornar a citometria uma metodologia que seja mais equiparada com a sensibilidade da biologia molecular e adquirindo mais eventos. Então, só para quem não é da área, né, e não tem essa ideia, geralmente para um diagnóstico de LLA, como a gente tem uma medula muito infiltrada, a gente não precisa estudar muitos eventos. Então, a gente estuda em torno de 100 mil eventos, geralmente é suficiente. Mas quando a gente pensa num cenário de doença residual, onde a gente dá o remédio para o paciente a gente espera que a célula leucêmica seja destruída. E a gente tem que procurar aquela agulha no palheiro lá, as células normais começam a ser produzidas pela medula de novo, que é o que a gente quer, né? E a gente tem que procurar se tem alguma célula doente escondida ali naquela agulha, né, como uma agulha no palheiro. Então, para isso, a gente tem que estudar uma quantidade de células muito maior. Então, a gente estuda em ordem de milhões de células, né? No nosso laboratório, quando a gente tem quantidade suficiente, a gente estuda pelo menos 10 bilhões de células por paciente, justamente para a gente ter certeza que se a gente não encontrar a célula patológica ali, é porque a probabilidade de realmente não estar presente é maior. E com relação ao limite de detecção e quantificação nesse contexto, a gente utiliza 20 eventos como limite de detecção. Então, abaixo disso, a gente não consegue ter certeza de que o que a gente está vendo, de fato, é doença. Entre 20 e 50, a gente identifica, mas a gente não consegue identificar com precisão e exatidão. Então, a gente recomenda que o paciente faça uma coleta posterior para acompanhar se aquelas células, de fato, vão permanecer ou não. E, a partir de 50 eventos, a gente tem certeza, com precisão e exatidão, que aquela célula é uma célula patológica e a gente já libera como resultado de DRM positiva. Beleza. Doutora Ellen, tem mais uma pergunta aqui, é o imunofenótipo dos linfócitos pré-B precursores de pacientes com mieloma múltiplo, diferem das células pré-B de pacientes normais? Acho que não. Eu, na verdade, não sei se eu estou segura dessa minha resposta, mas eu acredito que não. Se forem pré-B, o que vai determinar a clonalidade no mieloma são os plasmócitos, né? Então, eu imagino que não. Okay. É que o painel é um pouquinho diferente do que eu faço, então a comparação fica diferente, né, na cabeça. Uma outra pergunta que chegou, o pessoal não se identificou aqui, aí eu não sei quem fez as perguntas. Como e quando valorizar a classificação EGIL? Na verdade, hoje a classificação, quanto mais informação a gente tem a respeito da doença, eu sempre falo assim do retrato falado. Então, quando a gente consegue associar uma quantidade grande de marcadores que vão fazer um retrato falado bem determinado daquela célula, mais fácil é para a gente avaliar na doença residual, assim como quando a gente consegue fazer uma ampla investigação da parte genética, mais específico fica a identificação dessa célula patológica, né? A classificação EGIL, ela é importante para a gente definir os subtipos, pensando que, vamos supor, a PRO-B, que tem ausência de CD10, dependendo da presença de outros marcadores, ela pode indicar a presença de uma alteração genética que indica um prognóstico ruim. Então, na verdade, ela é importante, mas é sempre importante a gente pensar num cenário de que quanto maior informação, inclusive para além dos marcadores da EGIL, a gente tiver, mais segurança a gente tem a respeito daquela célula doente em relação à normal. Então, ela é importante para nortear a gente na classificação, mas a gente não pode apenas se deter a ela, porque senão a gente acaba perdendo informações adicionais que a gente poderia utilizar em favor do paciente. Ok. Só para avisar o pessoal, eu estou priorizando, eu abri aqui, chegou a primeira no Perguntas e Respostas, e aí entrou várias aqui. Então, eu estou priorizando o Perguntas e Respostas, que foi o local que eu pedi para colocarem as perguntas, tá? Então, vamos lá, tem mais uma aqui. Essas tabelas e gráficos ficam disponíveis em algum documento para o profissional utilizar ou já deve estar subentendido pelo profissional? Penso que é muito difícil decorar todas essas diferenças e características para cada caso. Não pense em decorar, que é impossível. Na verdade, eu acho que a gente precisa
perder um pouco essa coisa do decorar e passar a entender como conhecer e se apresentar. E é uma coisa visual, uma memória visual. Então, quanto mais a gente olhar, quanto mais a gente se familiarizar, quanto mais a gente debruçar tempo para isso, vai internalizando, assim, decorar não funciona, porque a cada dia que passa, a quantidade de marcador de molécula, de mutação, até as que já existiam mudam de nome, então, assim, realmente é impossível. Existem alguns livros que são livros, tem um livro de citometria, laboratorial, e tem alguns livros que associam também com a parte clínica e a parte de fenótipo. Eu posso, de repente, depois dar algumas indicações para o José Antônio disponibilizar, se isso for possível. Mas, assim, por artigos científicos também, vocês podem encontrar, tanto de linfóides como da parte mieloide. Existem também. Hoje em dia, a gente tem o Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo, que é um grupo que vocês podem, inclusive, colocar na internet e procurar saber como fazer parte e como se familiarizar, se for realmente a intenção, né, de quem está perguntando e das outras pessoas entrar nessa área. Então, eu acho que existem formas desse conteúdo ser apresentado e se tornar uma memória, assim como os linfócitos B de memória, a partir do momento que vocês entram em contato com o conteúdo, né? Então, mas é uma construção diária, como tudo na vida, né? A gente precisa colocar um pouco de energia naquilo para aquilo ficar registrado na nossa memória. Doutora Ellen, vou me meter. Estudo, dia a dia, atualização constante. É verdade, não tem como não basear, ciência, né, estudo na base do esforço, não tem como. Mesmo a gente que já sabe, a gente descobre que não sabe. No dia seguinte, a gente sempre, quando a gente pensa que sabe tudo, aí vem aquele paciente para ensinar para a gente que a gente não sabe de nada, e que a gente tem que continuar sentado, estudando. E que faz parte. E, doutora, é fato que leva um bom tempo para a gente construir um conhecimento basal suficiente para chegar nisso aí. Vai chegar aquele paciente lá que é o desafio, mas ele é o desafio porque tu já tem um basal legal. Exatamente. É simples. Exatamente. E a gente só reconhece aquilo que a gente sabe. Se eu não sei, eu não tenho como reconhecer aquilo, né? Então, a gente precisa trabalhar realmente a estrutura, justamente para quando chegar o paciente, a gente ter condições de pensar e refletir sobre determinadas coisas, que a gente só tem essa condição a partir do momento que a gente construiu uma base, que foi exatamente o que você falou, né? E é uma coisa que demanda tempo, persistência, amor pelo que faz, né? Realmente dedicação. Isso faz parte justamente para ser um processo duradouro, né, de construção de conhecimento que demora um tempo para a gente adquirir e continuar adquirindo, né, que não acaba nunca esse processo. Uma coisa que eu me arrisco a dizer também é extremamente benéfico para o profissional buscar a qualificação em termos, mesmo que não queira ir para a universidade, fazer o mestrado, fazer o doutorado, porque a investigação científica, ela faz parte do dia a dia do profissional do laboratório, por mais que muitas vezes pareça que não fica inserido naquela rotina, mas a investigação científica, ela apresenta justamente isso que a doutora Ellen está mostrando. Os casos novos ou desafiadores, tu já vai ter visto, talvez, né, claro, algum deles tu vai ter visto em algum artigo, algum material, e aí, quando ele aparecer, tu já vai estar meio ligado naquela história ali, e aí, enfim, tem as outras coisas, aí chega um momento que realmente, tu já viu tudo, nunca viu tudo, né, mas assim, viu todo o usual lá, e aí começam a chegar aqueles casos, as coisas incomuns, as coisas que ninguém nunca viu, bom, começa a aparecer, porque tu já está
com a tua base muito sólida, muito bem construída. Eu fugi um pouco do tema, né, doutora? Mas assim, faz parte, né? Faz parte. Não, faz parte, eu acho que faz parte. Deixa eu voltar aqui para as perguntas mais específicas é que é legal de ver, as áreas todas têm conexão, né? A gente consegue... Sim, é uma coisa que é muito importante. Eu sempre bato na tecla da contribuição e do fato do diagnóstico ser multidisciplinar. Então, é muito importante a participação do médico na coleta do material e na primeira percepção da morfologia. É muito importante a participação do profissional do laboratório na execução do exame, ou então para sinalizar para o médico, olha, a amostra não veio com uma qualidade adequada, então a sensibilidade do exame pode não refletir o que você precisa. E da parte da equipe farmacêutica que vai manipular, tudo faz parte de uma coisa só, em benefício do paciente, que é a pessoa que a gente tem que colocar no centro. O paciente é o centro e todos nós estamos a serviço dele, fazendo o nosso melhor dentro da área que a gente escolheu. Então, a gente precisa do trabalho do médico sendo bem feito, a gente precisa fazer o nosso trabalho bem feito, né, para que isso possa perpetuar numa expectativa de cura para o paciente, né? Então, se não for dessa forma, não tem como funcionar, né? Exato. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente está no nosso tempo já. Então, mais uma e a gente vai, encerra. Infelizmente, encerra. Vamos ver. Não realizar o MPO na triagem. Quais falhas no diagnóstico? O que isso implica de falha? Então, o MPO depende. Se você tiver um painel que você tenha outros, porque o MPO ele é uma enzima que é específica de linhagem mieloide. Então, se você faz uma triagem de glicemia em que você tem que saber se o paciente é linfóide ou mieloide, a gente tem que ter um marcador mieloide ali para poder saber. Se não tiver nenhum marcador de mieloide, a gente pode até excluir linfóide, mas não vai conseguir confirmar se é mieloide. Então, assim, não ter MPO não tem problema se você tiver outros marcadores mieloides no painel de triagem, né? Porque, como eu falei, existem vários painéis de triagem que são diferentes. Eu mostrei uma opção para vocês, que é a opção que eu trabalho, não significa que seja a única correta e a única que funcione, mas é a opção que eu trabalho e que usa o MPO, né? Mas se o painel de triagem da pessoa que estiver falando usar outros marcadores mieloides, não existe um problema, a não ser quando a gente pensa na classificação de leucemias ambíguas, que eles determinam como critério para definir leucemia ambígua, que é quando você tem expressão de mais de uma linhagem na mesma célula, né? Eles usam como critério o MPO, né? Então, nesse caso, o MPO seria importante. Mas, no contexto geral, tendo outros marcadores mieloides, não ter o MPO não seria tão preocupante. Agora, se não tiver nenhum marcador mieloide, aí é uma coisa mais preocupante. Perfeito. Bom, doutora Ellen, muito obrigado mesmo pela aula e pela conversa aqui, né? Não é uma troca de informações. Avisar o pessoal que a gente vai disponibilizar a gravação, isso também era pergunta, nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente, junto ao e-mail do certificado. Lembrar novamente aquela questão de olhar o spam, porque pode ocorrer de ir a mensagem ali para o spam, infelizmente, são coisas que acontecem. Quem tiver também alguma pergunta ali, a Roseli, né, para discutir o caso, por favor, é só enviar para a gente, o contato que a gente faz o meio de campo e a ponte. Para a doutora Ellen. O pessoal do marketing me alertou que o certificado ele vai ser disponibilizado na nossa plataforma educacional, e de qualquer forma, né, vocês vão receber um e-mail com as orientações. E, reforçando novamente, olhem a caixa de spam, qualquer coisa. E não posso deixar de fazer o convite para o encontro online do dia 4 de setembro com a doutora Ellen sobre detecção de doença residual mensurável, DRM, por citometria de fluxo na leucemia linfoblástica aguda de precursor B, LLA-PB. Que é a próxima parte da série, da Controlab Flix. Muito bom. Então, agradeço imensamente a presença de todos, agradeço imensamente a aula e a conversa aqui, doutora Ellen. Muito obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço a oportunidade de
por dividir, né, essas horas com vocês. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Até a próxima.